desse grupo dentro dessa condição. Dentro da medicina, de uma forma geral, é considerado uma condição rara. Para a neurologia, também é incomum, mas para quem trabalha com neuromuscular, é uma condição das mais frequentes para todos nós. A maioria dos casos se iniciam entre os 45 e os 65 anos. Não existe uma grande diferença em relação ao perfil genético do caso dito esporádico, o caso isolado, em relação ao caso familiar. Tá? A distribuição é global, já foi descrito em diferentes regiões, existem agregados de casos em algumas regiões e isso se relaciona a condições ambientais e condições genéticas relacionadas. Aqui já foi comentado a respeito do Lou Gehrig. E aqui eu gostaria de fazer um breve comentário de que o conhecimento para todos nós que trabalhamos com a parte de medicina, ele cada vez mais tem mudado. E um marco para todos nós em relação à genética da ELA e das doenças neurodegenerativas de uma forma geral, foi a partir de 2011, quando se deu a descrição por 2 grupos em locais distintos, só que ao mesmo tempo, do gene C9orf72. Esse, que nem era conhecido, a partir de 2011 se tornou o grande responsável pelos casos de ELA, tanto da ELA esporádica quanto da ELA familiar. A ELA familiar é disparadamente o grande responsável pelos casos. Antes, a maioria dos casos se relacionavam à forma de SOD1. Então, a literatura médica foi mudando muito e nós fomos aprendendo muito a respeito disso. Tanto que as questões terapêuticas são muito novas relacionadas à parte genética e muito disso por conta dessas descrições dos últimos anos. Então, são 25 formas familiares descritas e de genes relacionados à doença são mais de 40, tá? Então, existe uma relação direta entre faixa etária e manifestações clínicas com formas genéticas da doença. Isso é importante, eu estou comentando, porque o Dr. Paulo Vitor vai falar de alguns estudos que se direcionam em relação à questão genética, ao tipo de alteração de cada paciente. Então, as abordagens novas, as mais atuais que têm sido feitas. Então, apenas para mostrar, em relação aos achados neuropatológicos, com o passar do tempo, esse aqui é um cérebro de um paciente com esclerose lateral amiotrófica, é bastante evidente para todos nós a diferença da região da área relacionada à área motora em relação às áreas posteriores. No progredir, no passar dos anos relacionados à doença, tanto a via motora quanto a área frontal passam a ter uma atrofia mais proeminente do que as outras regiões. E, assim como tinha lá embaixo o neurônio motor inferior culpado, aqui em cima o responsável fica nessa camada, camada 5, e essa célula que nós chamamos de célula gigante, de Betz. Essa é a grande responsável e culpada pela responsabilidade relacionada ao neurônio motor superior. É o mesmo processo de cima que acontece embaixo. Porque um tem de um lado apenas o de cima e o outro de baixo, ou algumas pessoas têm os dois, isso se dá por fatores ambientais e a base genética relacionada à doença. Para falar um pouquinho sobre a terapêutica sintomática, vou começar com algumas definições breves. Medicamento, por definição, se relaciona a qualquer tipo de produto farmacêutico, seja ele tecnicamente obtido ou elaborado, com uma finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico. Isso é bastante diferente, por exemplo, de remédio. Remédio consiste em qualquer substância ou recurso utilizado para obter cura ou alívio. Então, no sentido de remédio, tudo que a gente tenta fazer em casa se encara como remédio. Então, de medidas como chás, massagem, banho, são medidas relacionadas a isso. Muito do que a gente vai comentar aqui também. Fármaco, por definição, é qualquer composto químico que tenha um fim medicinal. Então, eles podem ter as diferentes origens, eles podem ser produzidos em via laboratorial ou extraídos através de plantas, de outras formas. Já a droga tem um sentido mais amplo. A droga é a substância ou matéria-prima que tem a finalidade medicamentosa ou sanitária. Isso é importante para que tenhamos a ideia de como a coisa é ampla quando se fala em terapêutica. Terapia é o tratamento para uma determinada doença, síndrome ou condição clínica pelo uso de medidas da medicina tradicional ou por medidas relacionadas às práticas integrativas, ditas complementares ou alternativas.
inclui tanto medidas medicamentosas quanto medidas não medicamentosas. Aqui um tópico bastante importante de ser comentado a respeito dos cuidados paliativos. Pallium se refere à origem da palavra a máscara, manto. Então, ela se refere à máscara relacionada aos efeitos de doenças incuráveis e ao manto de quem possui essas doenças incuráveis, ou seja, para a proteção. Dessa forma, as medidas relacionadas aos cuidados paliativos não são medidas relacionadas isoladamente ao paciente na condição de terminalidade, mas sim nos pacientes que necessitam de enfoque e medidas relacionadas à melhora na qualidade de vida. Então, medidas como a prevenção e alívio da dor ou outras demandas relacionadas ao suporte às necessidades de paciente e familiares, todos estão incluídos dentro do processo de cuidados paliativos. Quando se fala especificamente da esclerose lateral amiotrófica, o ponto base, como foi comentado aqui, são as abordagens e as medidas multidisciplinares. Nessa perspectiva, sobressaem dois lados, a terapêutica sintomática e a específica, ou dita modificadora de doença, que o Dr. Paulo Vitor vai comentar à frente. A terapêutica sintomática, de forma bastante característica, ela não tem o objetivo de modificar sobrevida relacionada à doença, ela não muda o curso natural da doença, mas ela promove o bem-estar, a melhora de qualidade de vida, o alívio de sintoma. Então, esse é o objetivo relacionado à terapêutica sintomática. Muitos dos dados que vão ser mostrados aqui encontram-se disponíveis no Guia de Cuidados Paliativos, do CREMESP, existe o Guia Prático do Cuidador do Ministério da Saúde, e o Manual de Cuidados Paliativos da Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Isso é importante para todos os familiares, cuidadores, terem conhecimento desses dados. Eu coloquei, ao final da apresentação, a referência relativa a cada um deles. Do ponto de vista médico, para que cada um não tenha a sua conduta isoladamente, e sim exista uma organização quanto ao que é feito, diretrizes relacionadas aos cuidados oferecidos aos pacientes têm sido lançadas. Dessa forma, uma das mais importantes, publicada na revista Neurology, uma revista importante dentro da neurologia, lançada pela Academia Americana de Neurologia, é a diretriz de manejo. Então, ela tem tudo o que se refere ao que existe evidência ou não para ser feito com cada um dos pacientes. Então, a partir dela, desmembraram-se outras publicações, então, que são importantes de serem conhecidas da parte médica. Opa, deu uma... E aquilo que sempre é comentado a respeito de cuidado paliativo, que é a programação do manejo. Deve ser feito isso desde o momento do diagnóstico. Não existe tratamento, terapia sintomática que seja direcionada ao momento que o sintoma aparece. Isso já tem que ser programado e conversado o quanto antes. Então, o que pode acontecer, o que possa ser uma demanda a partir do diagnóstico. Dessa forma, há diferentes momentos relativos a... Isso não apenas a ela, a qualquer tipo de doença crônica. Não coloco exclusivamente isso à esclerose lateral amiotrófica. E com as diferentes etapas são colocados as diferentes modalidades terapêuticas. Quando a nutrição tem o seu papel mais importante, quando é a questão da interação da gastrostomia, a relação direta, por exemplo, com a questão medicamentosa, no caso dela com o riluzol. Então, a partir daí, saíram os nossos guias e diretrizes mais atuais até essa de 2012 e a publicação de 2014. Falando um pouquinho dos sintomas mais comuns, vou abordar alguns aqui. É muito extensa a área, eu acabei colocando os principais, para que as dúvidas surjam e cada vez mais sejam levadas às consultas também, para serem conversadas, né? As dúvidas nem surgem sempre num primeiro momento, mas que as coisas originem uma reflexão e novas dúvidas para discussão no ambulatório. Dessa forma, quando se fala em cialorreia, mais de 60% dos pacientes têm a cialorreia. Ela consiste nesse aumento da salivação. Então, o clássico da cialorreia é a origem mais precoce e de uma forma mais intensa na forma de paralisia bulbar progressiva. Mas, de uma forma geral, para ela, mais de 60% dos pacientes durante a evolução cursam com esse tipo de sintoma. Então, existem as formas de ela sem envolvimento bulbar tão proeminente, mas em alguns casos ela é mais notória. A cialorreia não é apenas a dificuldade relacionada à deglutição.
e sim aos sinais que ela pode originar, os riscos de microaspiração pulmonar, de macroaspiração, o desconforto respiratório, a questão estética, que muitas vezes é mais importante para o paciente do que propriamente a questão da dificuldade relacionada à deglutição, já que existem outras vias relacionadas a isso. Para o médico, existem medidas medicamentosas relacionadas ao controle sintomático, como o uso de colírio de atropina e dos agentes anticolinérgicos, destacando-se os antidepressivos tricíclicos em relação à amitriptilina. O que é utilizado aqui é o efeito adverso da medicação. A dose baixa do remédio origina alguns sintomas adversos e o que o médico faz é utilizar o sintoma adverso, o efeito adverso do remédio, para controlar bem a relação com a cialorreia. Porém, cialorreia também tem que lembrar o médico de outra questão, o risco de aspiração. Então, é necessária avaliação respiratória em todo paciente que tem esse tipo de queixa. Dessa forma, nos pacientes que não têm, por exemplo, controle apenas com a questão de medicamento, o uso de toxina botulínica ou de irradiação de glândulas submandibulares e de parótida pode ser utilizado também nos casos de refratariedade ou que exista contraindicação ao uso das medicações. E daí surgiram as diretrizes para o médico, do que orienta. Por isso que a questão ventilatória, sempre que chega com a disfunção bulbar, dificuldade de deglutição, alteração da voz, precisa da avaliação respiratória. É isso que orienta o médico de qual pode ser uma via relacionada à dieta. Isso não significa que o paciente não vai receber nenhum tipo de fornecimento de dieta via oral. O paciente pode receber esse tipo de oferta, mas é importante que tenha essa coisa bastante integrada, coordenada. E, a partir desses estudos, surgiu uma revisão importante, a doutora Karim, com a doutora Patrícia, relacionada às condições relacionadas à nutrição na doença do neurônio motor, que são as diretrizes que é o que, na prática, é utilizado no ambulatório. A partir da perda ponderal e da questão ventilatória, divide-se para que lado o paciente vai. Então, as formas de via definitiva, além da sonda nasogástrica, incluem a via da gastrostomia, via baixa. Essa questão da dieta pode ser relacionada a diferentes vias. Não é tanto objetivo aqui falar de cada uma das vias, mas ela pode ser uma via relacionada à questão endoscópica, a uma via relacionada por fluoroscopia, ou seja, é uma junção das duas técnicas, que inclui uma via radiológica. E não existe diferença de uma para outra em relação a qual a eficácia. Essa é uma publicação bastante recente da Lancet Neurology, que mostrou, apesar da nossa prática já mostrar que a gastrostomia é fundamental, não existia um estudo que documentasse isso para o médico. Então, sempre originou dificuldade em relação a procedimentos. E isso saiu esse ano. Então, dos 3 métodos, todos são seguros, todos têm uma indicação relacionada, quanto mais precoce, melhor. Então, o paciente que tem uma indicação mais precoce tem uma condição relacionada à sobrevida melhor que o paciente que tardiamente tem essa indicação. Então, por isso, toda a avaliação que faz naquela primeira consulta, tem tudo que precisa fazer, gera todos aqueles papéis na primeira consulta, por isso que tudo isso é importante. Tá? Falando um pouquinho a respeito da hiporexia e da inapetência. Inapetência é sempre difícil para o médico diferenciar se a relação da inapetência se dá em relação apenas à evolução da doença de base, a complicações da disfagia ou intercorrências clínicas, já que o paciente pode ter risco maior de pneumonia, de infecção urinária. Então, o médico sempre se atenta em relação a esses aspectos. Objetivando o tratamento da inapetência, além do tratamento de base para a disfagia, a gente sempre leva em consideração, em alguns casos, a possibilidade de corticoterapia também. Tá? Então, o uso de dexametasona. Isso não é uma coisa ampla e que deva ser empregada para todo mundo. É indicação caso a caso. Constipação. Quase todo mundo que tem o quadro relacionado ao que chamamos de imobilismo, ou seja, existe uma redução relacionada à questão deambulatória, aos movimentos, acaba originando uma redução da frequência do hábito intestinal.
Dessa forma, as diferentes maneiras, desde que não exista contraindicação, são bem-vindas. Então, a questão da adequação da dieta, destacadamente da hidratação nos pacientes com ela, da oferta de óleo mineral, por exemplo, em quem não tem um quadro de disfagia tão proeminente, da lactulona ou de outras vias também é bastante importante. A dispneia é um quadro que é bastante importante para todos nós, é o que gera a maior parte das questões entre as consultas, na verdade. Um dos grandes sinais para todos nós relacionados à progressão de doença ou de reavaliação é a presença de sinais como cefaleia matutina, ou seja, dor de cabeça quando acorda, o sono que é bastante entrecortado, ou seja, às vezes a queixa é apenas de ele não dorme à noite, tem um sono muito agitado. Talvez a questão esteja mais relacionada aqui do que propriamente ao sono, a arquitetura do sono, enfim. Sintomas ansiosos, medo, questão de confusão aguda devem sempre ser aventados aqui. Nessa questão, a fisioterapia respiratória é bastante importante, a umidificação do ambiente, a oxigenoterapia quando indicada, o uso de broncodilatadores para nebulização, os pacientes em risco de laringoespasmo podem fazer uso de benzodiazepínicos, mas isso sempre sem interferir a questão do uso do BiPAP, ou seja, da ventilação não invasiva. Então, são algumas das coisas que são levadas em consideração. Nessa perspectiva, nós levamos em consideração uma série de parâmetros para que seja indicado o BiPAP, dentro da perspectiva da ventilação não invasiva. E, da mesma forma que foi para a gastrostomia, para o BiPAP também passou-se um longo período sem existir a evidência de benefício. Até que, em 2006, saiu um estudo bastante importante, que mostrou para todos nós que o uso do BiPAP em pacientes que tiveram um uso maior que 4 horas do BiPAP por dia foi bastante significativa a redução relacionada tardiamente o tempo, expectativa de sobrevida, do que em relação a pacientes que não utilizavam ou que usaram por um período bastante breve. Então, quando tem indicação, se não houve adaptação, tem que ser discutido o que aconteceu, e não simplesmente a suspensão do uso do BiPAP. Então, discuta com o médico, decida em conjunto, discuta com a equipe multidisciplinar disponível, que seja uma decisão conjunta. Às vezes é uma questão bastante delicada, algo muito discreto que precisa ser acertado, e as coisas se acertam e o benefício é mais claro. Em alguns casos, o BiPAP ele não consegue segurar a progressão relacionada à questão respiratória, algo natural relativo à história da doença, e alguns pacientes precisam da traqueostomia. Também já foi amplamente estudado também relacionado à ventilação mecânica. Então, por isso que todo paciente passa pela avaliação da questão respiratória para que seja indicado ou não o uso do BiPAP. Em relação ao marcapasso diafragmático, são poucos estudos relacionados ao marcapasso diafragmático. Tem 2 grandes trials sendo realizados que se referem ao marcapasso diafragmático. Já foi utilizado para outras condições clínicas, pacientes com doença medular mesmo já foi utilizado. A comprovação do uso de algum grau de eficácia foi mostrada a partir de 2007, mas um grande estudo, que foi publicado recentemente também na Lancet Neurology, nessa revista, foi uma edição bastante importante, que saiu tanto da gastrostomia quanto do marcapasso, se relacionou à indicação dupla da VNI, do BiPAP, mais marcapasso ou apenas BiPAP. É um estudo bastante alvo de críticas, de várias questões do desenho do estudo, a época que se iniciou, a questão que foram agrupados os pacientes, mas eles mostraram que não houve uma alteração não houve significância do ponto de vista estatístico entre quem fez apenas BiPAP e quem fez BiPAP e marcapasso. Mas lembrando, tem outros 2 grandes estudos em andamento. Tá? Então, mostrando que não teve alteração estatística do ponto de vista do desfecho, do ponto de vista respiratório. A tosse é um sintoma bastante frequente na evolução da doença, ela pode apenas se referir à questão de progressão de doença, disfagia, dificuldade para deglutição,
mas tem que sempre atentar médico e família quanto à possibilidade de medicamentos de outras condições clínicas. Então, o paciente pode ter tosse não simplesmente por uma questão de disfagia. O paciente usa um inibidor de enzima conversora, como o captopril, o enalapril, e existe tosse relacionada à medicação. Então, discutir com o médico essa questão também. Nessa perspectiva, o Coffee Assist, que é sempre comentado, tem disponível para que vocês deem uma olhadinha ali fora. O Coffee Assist entra de uma forma bastante importante nessa perspectiva. Sempre o paciente com tosse nos atenta do ponto de vista médico quanto ao quadro de dispneia e disfagia. As inalações são bastante importantes, em alguns casos, o uso de broncodilatadores e de antitussígenos. Tá? Então, esse é o Coffee Assist, da forma que tem ali fora também mostrado. Depressão é uma questão que aparece bastante importante dentro do contexto da doença, não apenas para ela, mas qualquer doença crônica. Mais ou menos 10% dos pacientes com diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, em algum momento da evolução da doença, apresentam sintomas e sinais compatíveis com o diagnóstico de depressão. Isso é algo que a família deve estar bastante atenta, a equipe médica também. Quanto mais precoce, é sempre uma preocupação maior a nossa quanto à associação com outras condições clínicas que andam frequentemente junto, em algumas formas, de ela, que é a demência frontotemporal, sempre é algo que nós avaliamos em conjunto. E o perfil da medicação que deve ser utilizada, do ponto de vista apenas medicamentoso, é aquela que inclua o medicamento com o perfil dos efeitos adversos negativos menores e dos efeitos adversos benéficos maiores. Ou seja, nem tudo que aquilo que é inesperado relacionado ao medicamento é ruim. Então, o perfil de escolha de qual vai ser a medicação utilizada no caso de depressão é paciente a paciente, não existe uma regra. Tá? A psicoterapia é bastante importante em diversos contextos relacionados à doença. Isso tudo o médico observa para avaliar se existe indicação ou não, tá, de ser realizada. O afeto pseudobulbar, ele é comumente visto e relatado como aquela questão relacionada ao riso imotivado, ao choro imotivado, sem um contexto. Ele é bastante frequente no contexto das formas que tem a lesão do neurônio motor superior, ou seja, a paralisia bulbar progressiva e a esclerose lateral primária. É uma manifestação mais comum nelas. Tá? A forma clássica da ELA, quase 50% dos pacientes podem cursar com alteração relacionada ao afeto pseudobulbar. O paciente, na ampla maioria das vezes, não tem consciência no sentido de perceber que aquilo está acontecendo. Isso não pode ser encarado como um sinal de tristeza, isoladamente, ou de que está dando risada, uma coisa inapropriada. Isso é uma alteração relacionada ao trajeto daquele neurônio motor que deveria comunicar a parte de cima com a parte de baixo. Então, é a alteração dessa via do trajeto que origina... por causa daquela atrofia no lobo frontal que eu tinha mostrado naquela imagem, da patologia que origina esses sintomas. Uma das medicações que vem sendo utilizada em estudos é o destrometorfano, não só para ela, como para outras condições que originam afeto pseudobulbar. A associação com quinidina é melhor, tem um resultado melhor do que o destrometorfano isolado. A experiência fora de Estados Unidos e Europa é bastante pequena, já que há bastante indisponibilidade da medicação. Mas isso não impede que outras medicações, outras alternativas possam ser adotadas caso os sintomas surjam. Insônia é sempre um sintoma que é bastante proeminente, como eu comentei, sempre tem que avaliar a questão ventilatória, se está sendo feito o uso adequado, o número de horas da VNI, do BIPAP. Sempre avaliar se essa questão não é que o paciente está durante o dia com muita sonolência e, na verdade, à noite não está dormindo porque de dia dorme. Se a questão é realmente o uso de algum medicamento, se já existe uso crônico de alguns medicamentos, se existe contraindicação ao uso de alguns, como os benzodiazepínicos, e sempre avaliar nesse contexto se existe a possibilidade de depressão. Então, sempre é isso que é avaliado pelo médico. Tá? Questão à fadiga, já foi comentada, a própria doutora Adriana comentou um pouquinho a respeito. Para todos nós, sempre avaliamos se a fadiga é de origem central, se ela é periférica ou se existe um componente duplo. Tá?
Dessa forma, distúrbios do sono, questão ventilatória, as alterações de humor relativas à depressão, a própria progressão de fraqueza muscular são avaliadas e é observado se existe indicação para uso de algumas dessas medicações. Em alguns casos, com a progressão muito ampla da doença, já foi descrito que alguns pacientes têm uma piora da fraqueza relacionada ao uso do próprio riluzol. Dessa forma, é questão da mesma forma que eu comentei, ponderar junto com o médico e a equipe multidisciplinar quanto à suspensão da medicação. Isso não é uma coisa tão frequente, mas tem que ser lembrada no dia a dia. Tá? Questão da dor. Isso dá mais ou menos 2/3 dos pacientes que têm diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, em algum momento da doença, da história da doença, apresentam dor. A dor pode ter diferentes origens, por exemplo, dificuldade na mobilização, a própria espasticidade, ou seja, a rigidez que a doença origina, a tração relacionada a ligamentos, as articulações que se tornam mais rígidas, fixas, dor relacionada a pontos de pressão, cãibra. Dessa forma, tudo isso tem que ser caracterizado e avaliado qual é o principal fator relacionado. Uma via final bastante comum é a falta de fisioterapia motora. Muitas vezes o problema está aqui. É ajustar o tipo de exercício e a frequência dele, assim como para o caso da fadiga. Então, medicações gerais podem ser utilizadas, os próprios antidepressivos tricíclicos. Então, a opção para o médico não falta. O segredo é identificar qual a origem do que deve ser feito. Em relação à cãibra, ela é super frequente. Mais ou menos 1/3 dos pacientes que chegam no momento do diagnóstico, eles têm a queixa referente às cãibras. Em diversos estudos, o que foi documentado, a melhor medicação relacionada é o quinino, não é livre de efeitos adversos. Para o médico, é sempre importante avaliar se a cãibra não se associa à rigidez, à espasticidade, e se não é ele que demanda, na verdade, a espasticidade que demanda um tratamento específico. Que daí o baclofeno, o dantrolene, a própria tizanidina podem ser utilizadas com esse objetivo. Para finalizar, falar um pouquinho da disúria. Apesar da doença em si não originar, como em outros contextos, bexiga neurogênica da forma que aparece em outras doenças neurológicas, doenças medulares, a disúria é bastante comum no contexto de quem tem imobilismo, assim como a constipação. Então, dessa forma, é importante referir para o médico, olha, parece que tem queixa de ardência urinar, dor a urinar. E isso é fundamental. O médico tem que estar ciente disso para fazer o rastreio, ver se existe infecção urinária que precisa ser tratada, ajustar a hidratação do paciente, avaliar se existe, é raro, mas se existe esse componente de bexiga neurogênica pela doença e que mereça ou não um tratamento específico. As minhas mensagens finais aqui em relação à terapêutica sintomática são as seguintes. Ela é fundamental dentro das medidas terapêuticas, seja remédio ou não. Remédio não é a única coisa que tem a ser feita relacionada à doença. Isso é uma coisa até bastante latina, de tentar resumir as coisas a um medicamento, a solução dos problemas a um medicamento. Às vezes a questão é muito mais comportamental, ambiental. Então, dessa forma, é uma coisa que precisa ser conversada sempre com a equipe multidisciplinar para se encontrar uma saída para cada um desses sintomas. É fundamental a participação do paciente e dos familiares dentro das decisões terapêuticas, então, sempre o tratamento é em conjunto. E aqui uma mensagem que é sempre para a parte médica é, primeiro, não causar o mal. Então, o nosso objetivo com a terapêutica sintomática é sempre não causar o mal, não piorar o que está acontecendo. Então, dessa forma, eu deixo aqui, então, finalizo, deixo aqui para vocês. Alguns endereços relacionados a alguns conteúdos disponíveis que são importantes da parte sintomática, o manual da ELA no Instituto Paulo Gontijo, o site da Abrela tem bastante coisa também para ser vista, e o guia prático do cuidador do Ministério da Saúde. Tá? Então, são algumas referências importantes a serem vistas. Muito obrigado.